Bom dia, irmãos. Estou sumido aí alguns dias, né? Semana passada a gente esteve na nossa igreja lá em Divinópolis. Pô, muito legal ver o quanto que os irmãos lá estão crescendo, né? A igreja lá completou 5 anos, mas ela está ligada a nós, na verdade, há apenas 2 anos, né? E, nossa, eu fiquei feliz demais. Feliz porque homens e mulheres assumindo a responsabilidade, né? Por tudo aquilo que Deus chamou a gente para viver. E essa semana estamos aí, tentando trazer uma palavra dentro daquilo que é a proposta que estamos trabalhando esse mês. Esse mês, ainda dentro da temática do ano, sobre compaixão, queremos falar sobre o perdão. E eu quero abordar hoje com vocês 3 perspectivas do perdão que às vezes vão passando desapercebidas. Eu falo desapercebidas porque, de certo modo, como nós temos uma crise de entendimento a respeito do que vem a ser a justiça, ou seja, a vontade de Deus, nós temos uma crise de entendimento acerca daquilo que é perdão, porque acaba que a gente, no nosso senso de justiça, acaba achando que devemos perdoar determinadas coisas e outras não. E, no geral, nós aplicamos muito essa necessidade de perdão naquilo que nos é conveniente, mas é muito difícil perdoar aquilo que você ainda não alcançou entendimento do quanto isso seria uma ofensa a Deus. Então, perdão não é segundo aquilo que é o nosso interesse, perdão não é segundo aquilo que nos é confortável, perdão é segundo algo que é da parte de Deus. E Deus manifesta na sua Escritura uma relação com o perdão muito interessante. Tem gente que não entende isso e acaba achando que Deus é um banana, que Deus é um cara que não tem justiça, que ele anula até mesmo a sua própria vontade em favor de perdoar as pessoas. As pessoas distorcem tanto o conceito de perdão de Deus que elas se colocam no centro do universo, a ponto de que Deus seria refém até mesmo da sua capacidade de perdoar. Isso é olhar a vida de maneira leviana. É você não pensar mais em Deus como uma pessoa, mas colocar Deus apenas como uma ideia, apenas como uma força. Sendo que no final mesmo, o que importa é que já que eu sou uma pessoa perdoada, e Deus está obrigado a me perdoar, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Mas a Escritura não trata disso. A Escritura não trata disso. A Escritura fala claramente acerca de Deus como uma pessoa que possui uma vontade, e aquilo que nós carecemos de perdão é exatamente em tudo aquilo que nossa natureza humana, caída pela desobediência, insiste em continuar desobedecendo. Ou seja, Deus possui uma vontade e nós, historicamente, rompemos com essa vontade de Deus. E aí cada um de nós nasce em pecado, cada um de nós vive pecando, e apenas por um contato genuíno com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus, e com uma verdadeira transformação de entendimento, nós podemos agora submeter a nossa vontade àquilo que é a vontade de Deus. E é luta. Por quê? Porque não é só um passe de mágica e agora está tudo resolvido. Mas as pessoas vivem assim. Ou elas não acreditam que precisam de perdão, porque no fundo elas não enxergam o tamanho do abismo em que elas estão metidas, ao estarem contrários à vontade de Deus, ou então as pessoas colocam Deus como refém, onde Ele é obrigado a nos perdoar de todas as coisas, simplesmente porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos, mas Deus é um Deus de justiça, e a justiça de Deus é tão implacável quanto seu amor. Logo a gente vai ter que discernir como que esse perdão se manifesta na nossa vida, para que a gente possa entender, na nossa relação de sermos alcançados pelo perdão de Deus, quais são as responsabilidades que esse perdão vai gerar. Como teremos que nos posicionar agora diante uns dos outros e diante de Deus. Então, como que a gente se posiciona? Como que a gente faz? Como que Deus nos trata? Como que Ele nos perdoa, né? Irmãos, Deus, Ele tem uma coisa muito interessante com relação à sua justiça. A sua justiça é implacável e Deus não gosta de dever nada para ninguém. Ou seja, se Deus falou que Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Da mesma maneira que temos esperança para a salvação, nós também devemos ter esperança para o juízo. O juízo de Deus não pode ser esquecido.
anulado. Mas se Deus disse que o pagamento por aquilo que se faz de ruim, de mal, vai vir no tempo oportuno, pode ter certeza que vai vir mesmo. Separei um texto aqui que está em Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Romanos capítulo 6, do verso 20 ao 23. Do que trata esse texto, irmãos? Exatamente do senso de justiça. Justiça não é aquilo que é conveniente segundo os nossos padrões intelectuais, de compreensão sociológica ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Justiça é a vontade de Deus. E a justiça de Deus, como eu disse, ela é implacável e ela nem sempre vai trazer para nós conforto. Nem sempre vai trazer para nós alívio. Porque nós vemos em muitas ocasiões Deus vindo e aplicando a sua justiça de uma forma que para o mundo seria loucura. Lembra-se daquela ocasião em que Jesus conta uma história, ele fala de um empregador que sai procurando pessoas para trabalhar. E aí ele contrata um de manhã cedo e combina um salário. Depois ele pega outro na hora do almoço e fala assim, não, vem trabalhar para mim, eu vou pagar o que for justo. Depois, faltando 2 horas para encerrar o expediente, ele acha um terceiro e ele chama para trabalhar também. Na hora de pagar o salário, o que ele faz? Ele dá o mesmo salário para todos, sendo que, na verdade, combinado, era apenas o primeiro. Com o restante, ele falou que pagaria o que fosse justo. Então, quando a gente fala de uma relação com a justiça de Deus, o que a gente está buscando? Olhando essa situação, e se você trouxesse ela para a sua vida, para a sua relação de trabalho, para o que as pessoas podem ou não, segundo a sua perspectiva, estarem devendo, você também se sentiria profundamente ofendido. Porque como pode um cara que trabalhou apenas 2 horas receber o mesmo que eu que trabalhei 8 horas? E a resposta de Jesus é genial, ele diz assim, olha, por acaso o seu olho é mau porque eu sou bom? O dinheiro é de quem? Então eu dou o dinheiro a quem eu quiser. Olha então como o nosso senso de justiça pode vir até mesmo a ofender o senso de justiça de Deus. Deus é bom, e Ele na sua bondade vai estender a sua mão de misericórdia segundo a sua própria vontade, não segundo o nosso desejo. É difícil, né, irmãos, a gente olhar às vezes para o pobre, aquele que sofre, e falar assim, oh, Deus ama o pobre. E de repente você está pronto para chegar no céu e descobrir que chegando lá no céu, aquele político corrupto, aquele cara que não valia nada e que usurpou o dinheiro do pobre, pode também ser alcançado pela misericórdia de Deus e também entrar em toda a alegria da eternidade que foi reservada para aqueles que amam a Deus? Aí o que você diria muitas vezes? Você diria assim, injustiça. Deus, como pode? Você já pensou se no final, não vai acontecer, viu, irmãos? Porque Deus não volta atrás nas suas palavras. Mas você já pensou se Deus revogasse o seu juízo? Eu digo que é impossível porque Deus não nega a si mesmo. E de repente lá junto com Deus tivesse Hitler, tivesse toda essa turma que você com certeza não gostaria que estivesse lá. O que nós clamaríamos? Justiça, Senhor. Não é justo que Ele esteja aqui. Então o nosso senso de justiça é deturpado. O senso de justiça de Deus é perfeito. Se Deus vai levar alguém para a eternidade ou não, Ele sabe os motivos. Ele é bom, Ele é justo, e Ele tem autoridade para escolher quem vai e quem não vai. Sabendo disso, como nós nos portamos diante desse perdão que nos alcança e da responsabilidade de buscarmos ser perdoados. O texto aqui, Romanos capítulo 6, verso 20 a 23, diz assim, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Olha só isso aqui, meus irmãos. Quando a gente era servo do pecado, a gente estava livre da responsabilidade de acertar. Que a nossa vida pertencia ao erro. E então aquilo que é a condenação, nada mais era do que aquilo que nos era justo. Diz aí, 21.
E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, tudo aquilo que a gente fazia, segundo a escravidão do pecado que nos aprisionava, o que acontecia? Tudo isso gerava naturalmente morte. E não é engraçado que quando a gente começa agora a querer andar com Deus e ser perdoado do nosso pecado, a gente não passa a ter vergonha do velho homem que vivia em nós? A gente começa a olhar e fala assim: rapaz, eu era ruim, né? E todo dia tem que haver esse sentimento em nós, né? Às vezes de olhar e falar assim: ontem eu ainda era ruim, né? Mas hoje eu estou tentando ser um pouquinho melhor, para a gente progredir nessa caminhada. O fim dessas coisas que nos traziam vergonha, né, é a morte. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então, do que você foi perdoado, meu irmão? Do que você foi salvo? Porque tem gente que não entende esse conceito de salvação. Você foi salvo da escravidão do pecado. Porque você pode até pecar agora, mas aquilo que era impossível a você, que era vencer o pecado, Cristo já fez na cruz. E sabe por que ele fez isso daí? Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, na sua justiça, estabeleceu que a única maneira de que pecados sejam perdoados é através do derramamento de sangue. Isso é a síntese de todo o Antigo Testamento. A única possibilidade de que alguém alcance perdão é que sangue seja derramado. Por isso que toda aquela simbologia do Antigo Testamento trouxe para nós uma perspectiva até mesmo terrível. Vocês conseguem imaginar o templo lá em Jerusalém e Deus tentando simbolizar o quanto que esse negócio era sério de derramar sangue? Ele começa a colocar umas tabelinhas de pecado, né? Então, você pecou tal coisa, você vai lá e mata uma pomba, né? Tem que oferecer lá, queimar no altar. Ah, você pecou mais grave? Então vai ter que matar um cordeiro. Ah, o outro pecou mais complicado, então vai ter que matar um boi. Aí vocês imaginam como é que devia ser o templo? Vocês imaginam aquele tanto de gente chegando com aquele tanto de bicho? Virou um comércio, porque já tinha uns caras que já vendiam os bichos na porta. E é isso que irrita Jesus, né? Jesus, quando vai lá e pega um chicote e toca a galera do templo, ele não está achando ruim o comércio, ele está achando ruim o oportunismo. Porque de repente você não é pecuarista, você é agricultor. Aí você chega lá com a sua oferta, que é de grãos. Mas Deus falou que tem que derramar sangue. E aí você chegava no cara que tem o boi e fala assim: ô velho, troca comigo aí um saco de feijão num cabrito, né? E ele vai falar assim: beleza, mas um saco de feijão de 60 quilos dá só meio cabrito. E aí o preço era segundo a cara do cliente, né? Esse povo estava explorando a fé alheia. E aí Jesus ficou nervoso, era com isso. Então não é uma proibição do comércio, até porque aquela área do templo foi feita para isso. A proibição era da exploração, do abuso, de trocar moeda romana pela moeda dos hebreus para ofertar, entendeu? E o cara abusar do câmbio, porque só ele tinha. Agora o que acontece? Imagina esse povo tudo pegando esses bichos, levando lá, e aí tinha um lugar onde matava e tinha que drenar o sangue. Eu fico imaginando o cheiro daquele lugar. Eu fico imaginando o tanto de mosquito que devia ter naquele lugar. Eu fico imaginando um rio de sangue correndo. Porque quando você mata um boi, meu irmão, é muito sangue. Agora você imagina num dia especial, de festa, onde começa a aparecer aos milhares para serem sacrificados. Vocês já pensaram o rio de sangue que era aquilo lá? Uma coisa terrível, né? E aí você fala assim: velho, para que Deus está interessado naquele sangue? E é óbvio, irmãos, que Deus está se lixando para esse negócio. É óbvio que tudo isso era insuficiente, mas eu tenho certeza que aquela imagem, chocante do jeito que era, fazia com que as pessoas tivessem um mínimo de temor, dizendo assim: Deus é um Deus temível, na perspectiva de que sangue tem que ser derramado para que haja perdão de pecados. Porque Deus, Ele garante para nós que Ele vai pagar todas as suas dívidas,
e que Ele vai honrar todas as suas promessas. E é por isso que diz aqui no verso 23 que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca vai receber da parte de Deus o seu salário, a morte. E a única possibilidade de que a gente não morra é que alguém morra no nosso lugar. Animais? Não, porque o sangue de um animal, ele não é suficiente para pagar de maneira definitiva por todos os nossos pecados. Porque eu vou lá e mato um cabrito hoje, mas aí semana que vem eu tenho que matar outro, porque afinal eu tenho novos pecados. E aí o que Cristo faz? Ele se apresenta como Cordeiro de Deus. Então olha só, irmãos, a natureza do perdão. Deus estabelece um padrão de justiça inatingível, e depois Ele mesmo providencia a maneira pela qual nós podemos acessar esse perdão. Ou seja, Ele estabelece um padrão inacessível, e depois Ele vem e se oferece para ser o pagamento por aquilo que a gente não podia pagar. Tudo isso para quê? Para que a gente possa se sensibilizar com relação à justiça de Deus. Porque se tem uma coisa injusta, é Deus morrer pelo pecado dos pecadores. Não é verdade? Mas é exatamente isso que é a história do Evangelho. Agora, se Deus tomou o lugar daqueles que deviam, como é que a gente, como aqueles que estão sendo os que usufruem da graça, do amor, da misericórdia, deste perdão de Deus que nos alcançou, nós vamos viver folgado? Como é que nós vamos viver achando que andar com Deus é esse negócio só a parte boa e não traz consigo a responsabilidade? Meus irmãos, para aplacar a ira do Pai, o Filho teve que morrer. Agora a gente bate no peito e reivindica, e diz assim: não, mas eu sou filho de Deus. Então se você é filho de Deus, tanto quanto Jesus é filho de Deus, saiba que vai doer. Felizmente a parte mais cara você não tem que pagar mais, porque Jesus já pagou. O sacrifício dele não é um sacrifício que precisa continuamente ser oferecido. De uma vez por todas, o seu sangue derramado, pela nobreza do seu sangue, pagou por todas as nossas dívidas, do passado, do presente e do futuro. Agora, sabendo que não éramos dignos e que a nossa dívida foi paga, como nós vamos nos posicionar? Nós vamos viver agora cientes de que Deus vai dar justo pagamento àquele que peca, e então viveremos de maneira arrependida, e mais do que isso, assumindo a responsabilidade de perdoarmos uns aos outros, ou a gente vai viver apenas para nós mesmos? Nós vamos viver apenas cuidando dos nossos próprios interesses. Outro texto que eu separei aqui, está em Marcos capítulo 11, verso 25. Volte algumas páginas, por favor. Marcos capítulo 11, verso 25. Sabemos, irmãos, então, que o perdão de Deus é porque Deus é implacável nas suas exigências com relação à justiça. Já viu até piadinha na internet, né? Quando os caras vão lá e falam assim: Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? E aí tem até memes sobre isso. Mas é verdade. Deus não é escravo do seu amor. Porque Deus é amor, mas nem tudo que a gente entende por amor é necessariamente Deus. Tem muita gente que está se atrapalhando nisso daí. Tem muita gente que coloca Deus como escravo do seu perdão. Pessoas que tentam anular o senso de justiça de Deus, pessoas que tentam anular a ideia de que no final nem todos serão de Deus. Agora, aqui em Marcos capítulo 11, a gente começa a ver Jesus falando de maneira explícita a respeito de uma responsabilidade. Então, se fomos alcançados por esse perdão, precisamos agora nos colocar diante de Deus de maneira responsável. Marcos 11, 25 em diante, diz assim: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe também as vossas ofensas. Olha que coisa louca, e é exatamente a mesma afirmação que a gente vê na oração do Pai Nosso. Só que na oração do Pai Nosso, né, é o homem falando para Deus. Ele diz assim: Pai,
perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos ofenderam. Agora, se nessa oração é uma postura do homem falando para Deus, aqui é Deus falando para o homem. Jesus está dizendo que essa oração é séria. Ele está dizendo, se vocês estiverem orando e vocês querem ter os seus pecados perdoados, então vocês precisam perdoar aqueles que te ofenderam. Vocês precisam perdoar. Verso 26, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Então o juízo de Deus, meus irmãos, continua duro. O juízo de Deus continua implacável. A sua graça, que é Ele perdoar a gente sem que haja em nós uma razão coerente, porque de certo modo, a misericórdia triunfou sobre o juízo. Ou seja, o amor de Deus por nós nos alcançou quando nós ainda nem tínhamos consciência de quem Deus é e do tamanho da nossa miséria. Mas nós precisamos agora que fomos alcançados por essa mensagem, nos portarmos de maneira coerente com ela. Ou seja, que nós façamos com que o perdão que nós desejamos da parte de Deus, agora que entendemos que o salário do pecado é a morte, e que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, que esse perdão que buscamos, ele seja uma realidade também na esfera da nossa existência. Ou seja, irmãos, para que aqui esteja resolvido, é preciso haver sinais claros de que aqui nós estamos buscando resolução. Olha a complicação. Aí você diz assim, mas o que eu faço aqui afeta aqui? Não. Porque se Deus estivesse esperando, aqui está resolvido, para que Ele resolvesse aqui, estávamos todos perdidos. Agora, aqui é sintoma do quanto que o negócio está resolvido aqui. E se nós temos a dificuldade de perdoar, se nós não temos a disposição de cortar na própria carne para encarnar o perdão da mesma forma que Cristo fez, então isso significa que nós não estamos resolvidos aqui, que nós não amamos a Deus do mesmo jeito que a gente está pressupondo que Ele nos ama. É preciso então o quê? Postura, tradução prática. Se verdadeiramente fomos perdoados por Deus, nós devemos agora outra coisa. Sabe o que a gente devia antes? A nossa vida. Para quem? Para o pecado, porque nós éramos escravos dele. Agora não, agora nós somos chamados de servos de Deus. Só que servo de Deus não é o truta de Deus, como muita gente está pressupondo, né? O brother de Deus, né? Porque tem uns caras que têm uma relação com Deus onde está faltando reverência. O cara vira e fala assim, Jesus, você é o cara, né? Não, beleza, Jesus é o cara, mas Ele é o Senhor também. Então essa falta de reverência, gente, é uma coisa até tola, né? Por que é tola? Porque a gente começa a tratar Jesus do mesmo jeito que a gente trata uns aos outros, trata o brother. E a gente pisa na bola com ele do mesmo jeito que a gente pisa na bola com o brother. Mas não é assim. Se a gente antes era escravo do pecado, nós agora fomos chamados para sermos servos de Deus. Sabe qual que é a diferença entre um servo e um escravo? Nenhuma. Nenhuma. Tanto que você pode ver que em algumas passagens, né, das cartas paulinas, Paulo se apresenta como servo de Deus, e em outras ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, principalmente quando ele estava na cadeia. As pessoas achavam que ele estava preso, né, e falando assim, coitado do Paulo, né? Mas a percepção dele era incrível. Ele dizia assim, eu estou preso aqui, mas não é porque os homens estão me perseguindo, eu estou preso aqui porque eu amo a Deus, porque se Deus quisesse me tirar daqui, Ele me tirava. Então não é essa grade que me prende, é a minha consciência de que agora eu sou devedor a Cristo por tudo aquilo que Ele fez para comigo. E nós, irmãos, se antes, sendo servos do pecado, nós devíamos a nossa vida à morte, agora que somos servos de Deus, será que nós temos consciência de que nós somos devedores da misericórdia que nos alcançou para com Deus? Só que Deus não quer a sua misericórdia, porque Ele não precisa dela. Deus não quer o seu perdão, porque não há nada
pelo qual ele precise ser perdoado. Ele é perfeito. O que ele deseja é que essa misericórdia e perdão que ele fez que te alcançasse, pudesse alcançar aqui, o seu irmão, as pessoas que estão próximas a você. E se nós não perdoarmos, se nós não assumirmos o ônus de pagar a conta do outro, entendendo que muitas vezes isso não tem volta, entendendo que isso aí às vezes não vai ter nenhum obrigado, então nós não somos verdadeiramente filhos de Deus. Essa é a responsabilidade. E o último texto, 1 João capítulo 4, lá no finalzinho, antes do Apocalipse. 1 João capítulo 4. Primeiro João capítulo 4, verso 10 em diante. Eu preciso até ler aqui especificamente a minha versão, que vocês vão ver o tanto que o negócio aqui aperta. Na minha versão, no verso 10, não está colocada a palavra amor, está colocada a palavra caridade. A minha Bíblia é a Bíblia de velho, porque quando eu converti era a Bíblia mais popular. E por mais que hoje eu tenha um monte de Bíblias mais novas, com traduções mais contemporâneas, eu penso esse texto aqui, é muito esquisito. Então Deus, quando fala comigo, fala vós sois, essas paradas todas, né? Todas as versões têm seu proveito? Lógico que tem. Mas eu uso esse texto aqui porque eu lembro ainda das primeiras vezes que eu li. E por que eu acho interessante frisar essa questão do amor aqui como caridade? A palavra caridade, nos nossos dias, se tornou deturpada. Quando a gente fala caridade, o que as pessoas pensam? Ir lá e fazer alguma coisa por alguém, né? Ir lá e doar um alimento, doar um dinheiro, sabe? Alguma coisa que é externa. A palavra caridade, ela vem traduzida na Bíblia católica, numa versão que é chamada Vulgata, e que é um pouco mais nova do que a Reforma Protestante. E é interessante porque toda tradução é um desafio de adaptação, porque nem toda palavra tem um correspondente preciso em outro idioma, né? É igual você tentar traduzir saudade para o inglês, não tem. Você tem que explicar um conceito para alcançar a profundidade da expressão. E o amor é bem isso, né? O amor no grego tem diversas expressões, só que o grego já de certo modo, uma coisa assim que foi escrita a partir do testemunho de homens que eram hebreus para tentar comunicar melhor. Então é um desafio de comunicação. E por que eu gosto da palavra caridade aqui no verso 10? Porque a caridade na essência significa dar de si mesmo. É por isso que você em algumas versões encontra a palavra caridade no lugar de amor. Só que a gente precisa se remeter à essência dessa palavra. Então, que amor maior há do que dar de si mesmo? Então é disso que se trata, né? Então o verso 10 diz assim: nisso está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Tudo aqui o que nós já falamos, né? Então olha só, não é a gente que amou a Deus, é Deus que nos amou primeiro, e Ele enviou o Seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Verso 11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Esse é o resumo do Evangelho. Então, do mesmo jeito que Deus nos amou e pagou a dívida de cada um de nós, porque este é o perdão de Deus, nós devemos agora nos portar da mesma maneira, perdoando uns aos outros. Verso 12: ninguém jamais viu a Deus. E se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Verso 13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então essa é a responsabilidade agora da aplicação do perdão, de que nós não apenas sejamos conscientes do que fomos perdoados e do que fomos alcançados, mas que tenhamos uma postura ativa em ser instrumento de perdão para a vida uns dos outros. Irmãos, para a gente encerrar, há uma coisa que muita gente às vezes não para pensar. De fato, o sacrifício de Cristo por nós pagou por toda a dimensão dos nossos pecados. Agora, uma vez que o nosso pecado está pago, você vai abusar da bondade de Deus e falar assim, já que está pago mesmo. É tipo ir no self-service e o cara falar assim, por quilo, né? Aquele de 60 pau o quilo, e ele falar assim, pode comer, velho, hoje eu pago o seu almoço. E aí o cara vai lá e faz aquele prato de pedreiro, velho, pega até sobremesa, sendo que na verdade, se fosse você que estivesse pagando a conta, você ia comer uma saladinha e um pedacinho de carne. Não é verdade? Então sabe o que é isso? Abusar da graça. É sapatear na cara de Deus mesmo, não considerando o valor que teve o perdão pelas nossas ofensas. Então isso é muito sério. Nós precisamos viver de maneira consciente. E outra coisa, irmãos, todo e qualquer pecado tem como salário a morte. Então mentir é tão condenável quanto assassinar alguém, no que se refere à salvação. Mas as consequências dos pecados são diferentes. E sabe como é que a gente era tratado por Deus quando ainda não o conhecíamos? Quando não éramos ainda alcançados pelo seu perdão? A gente era tratado como inimigo de Deus. Aquele que vive pecando e não busca reconciliação com o Pai, porque não o conhece, esse é inimigo de Deus. Agora, nós que fomos alcançados por esse evangelho e fomos feitos filhos, sabe como nós seremos tratados? Como filhos. E um filho, ou ele sempre foi, ou ele sempre é, ou ele nunca foi. Então nós, como filhos, não podemos abandonar a família, mas podemos entristecer o pai. Nós podemos ser como o filho pródigo, que mesmo conhecendo esse amor e essa misericórdia, ainda assim andem por caminhos que não agradem ao nosso pai. Aí você diz assim, mas no final o pai está lá de braços abertos. Sim, mas saiba de uma coisa, quando a gente pisa na bola e a gente volta para os braços do pai, o pai vai nos perdoar, o pai vai nos receber, mas saibam que as consequências de tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Até mesmo o pai vai nos disciplinar, porque filho que fica sem disciplina, a Bíblia diz que é filho bastardo. Então, irmãos, existem abismos e abismos. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que nós não podemos também banalizar o pecado. Porque quando a gente iguala as consequências do âmbito espiritual, que são muito mais sérias, com as consequências dessa vida, tem gente que do mesmo jeito que já convive com aquela mentira social que você administra e todo dia pede perdão para Deus, você daqui um pouco vai administrar outras mentiras maiores, outros pecados maiores. Que não seja assim entre nós, irmãos. Nós somos santos não a partir da perspectiva de que nós não erramos, mas nós somos santos porque nós agora, sabendo que não somos mais escravos do pecado, nós caminhamos na direção de nos aprimorarmos, segundo aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Nós perdoamos uns aos outros e nós tomamos posse desse perdão de Deus que tem sido manifesto a cada um de nós. Que a gente possa assumir essa responsabilidade, viu, irmãos? E que as pessoas possam, dia após dia, através dessa nossa postura de não apenas encarnar o pecado, mas de permitir que Deus seja visto através de nós, pela maneira como perdoamos os outros, que as pessoas glorifiquem a Deus. Porque menos do que isso não é fazer parte da família de Deus. Menos do que isso não é evangelho e não há boas novas nessa história toda. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus.
E se tem alguma coisa para você perdoar aí com relação a alguém, acerta com Deus agora. E se é preciso acertar com a pessoa, acerte depois. Mas não viva de maneira leviana, porque Deus vai dar justo pagamento à postura de cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque por causa do sacrifício do teu Filho Jesus, que perdoou pecados quando a gente ainda nem tinha se arrependido deles, o Senhor tem nos perdoado. Nos ensina a ter a mesma postura, Pai. A postura de misericórdia, onde expressamos aquilo que o Senhor é através da nossa existência. Misericórdia e retidão. Mesmo que em muitas ocasiões isso signifique ficar com prejuízo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque a nossa justiça nem sempre está alinhada com a sua justiça. Porque às vezes as coisas que nós estamos militando e lutando, o Senhor está pouco se lixando. Nos dê uma consciência clara a respeito do que é importante, Pai. E que a gente possa estar buscando continuamente a sua vontade, para que outros possam conhecê-la através da maneira graciosa que o Senhor tem nos chamado para viver. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.